Deixa eu comentar aqui com vocês. Recebi a reportagem da revista Piauí, tá? Eu li e reli aqui. Achei muito grave mesmo. A reportagem é excelente, mas achei muito grave a decisão de um juiz federal e muito grave e obscuro a decisão de um juiz federal beneficiando uma pessoa que estava foragida. Ela pisa no Brasil num dia, no outro dia sai uma decisão favorável para ela. Tá esquisito isso. Precisa ser esclarecido. Ministério Público, vocês têm que entrar em ação. Não existe a possibilidade de uma pessoa se entregar e no outro dia sair uma decisão favorável se ela não tiver informações privilegiadas. Isso é muito grave, principalmente vindo de um juiz federal. Nossa, isso daqui é o mais alto nível da gravidade. Porque isso mostra uma situação que está ocorrendo no judiciário para lá de grave. Por que ela, do nada, decidiu aterrissar no Brasil e no outro dia sai uma decisão de um juiz federal beneficiando uma pessoa que é uma peça-chave numa organização criminosa que lavou bilhões. E o que é mais grave, bilhões, que a origem principal é o narcotráfico, entendeu? E esse dinheiro do narcotráfico, ele retorna para o Brasil, é injetado nos combustíveis, e esse dinheiro ele é triplicado, quadriplicado muitas vezes. É muito grave isso, muito grave. É uma organização criminosa para lá de perigosa, porque eles estão infiltrados na economia formal, entendeu? É muito grave isso, principalmente porque a origem principal desse dinheiro é o tráfico de drogas. Não existe essa possibilidade, isso eu falo com toda a certeza do mundo, de não ser o tráfico de drogas. Não existe esse cara aqui. Quem apresentou ele no meio do combustível foi um outro, que era vida louca também, mas já morreu, teve uma morte pra lá de esquisita, nunca foi investigada essa morte, entendeu? E o que é mais grave, o marido dela ameaçou esse empresário, entendeu? Era empresário, mas vida louca. Mas ameaçou ele. Então, assim, é bem esquisito isso daí. Esse cara, ele conseguiu se infiltrar no segmento de depósito de combustível através desse empresário que já faleceu. Depois ele foi fazer as parcerias dele com o bandido do Rafael Geneste, e daí o Ítalo Belon, e assim a organização criminosa aí foi se fortalecendo. Esse cara é uma peça principal, esse Daniel Lopes aí, eu acho que Dias também é o sobrenome dele. Precisa realmente botar as mãos nesse cara, tirar ele de circulação, porque, eles estão presos, mas, quem que tá refém? É a população e os empresários de bem. O que é mais grave, que eu pensei que depois da operação, a maior operação da história do nosso país, esses bandidos iam se baquear, né? Iriam, no mínimo, frear as operações. E o que é mais grave, esses criminosos, não só esses, como os demais, e os outros que estão soltos, entendeu? Que nem sequer foram citados aí nessa operação, eles expandiram suas operações no território paranaense. Porque em São Paulo, a polícia de São Paulo, a segurança pública de São Paulo, tá dando um recado diário. A vida do bandido aqui vai ficar cada vez mais difícil. Os delegados e investigadores de São Paulo estão fazendo o que a polícia do Paraná não faz, que é asfixia financeira. Bandido sem dinheiro não consegue nem ser bandido, sendo que os números de São Paulo são fantásticos, né? Eles não param de aprender, e isso não ocorre no Paraná. Eu não vi nenhuma movimentação para ir atrás, né, desses carros, desses bens, desses dinheiros. Os postos do crime organizado estão todos abertos.
abertos, inclusive foram acho que 10 postos que pertencem ao crime organizado, trocaram de mão, porque provavelmente o criminoso lá tá, pretendendo fugir, entendeu? Então, assim, posto do crime só muda de mão, sai de um criminoso, vai para outro criminoso. Nenhum empresário honesto vai comprar qualquer estabelecimento que pertença ao crime organizado, porque o empresário honesto, ele não é fortalecedor do crime, porque ele sofre muito com o crime organizado, com preços incompatíveis. É muito sério isso, é muito grave. A audácia desses caras, eles expandiram suas operações. Em Curitiba nem se fale, né? Curitiba é terra de ninguém, a polícia, se existe, eu acho que não comunicaram que eles têm que trabalhar. Muito grave isso, já falei, separa uma cadeia só para prender essas pessoas aí que estão infiltradas na segurança pública, principalmente na Polícia Civil, né, do Paraná. É muito grave isso. Eu olho para a Polícia de São Paulo, vejo um trabalho fantástico, olho para a Polícia do Paraná, eu vejo uma corrupção fora do controle, inaceitável que está acontecendo hoje no nosso estado. Não dá para aceitar isso. O fortalecimento desses bandidos, eles expandiram suas operações em Guarapuava, em Londrina, em Cascavel, em Cianorte, então nem se fala, o negócio está fora do controle totalmente. E quando os delegados sabem dessa situação, você pensa que eles estão tomando providência? Não, colocam assim uma venda de cego, fingem que não estão vendo e não estão ouvindo. A situação está muito grave. E ainda vem um juiz federal e dá uma soltura para 2 bandidos do mais alto nível da periculosidade. Não, o que está acontecendo no nosso país? Não, tá muito grave essa situação, tá muito fora do controle. Esse juiz, com essa decisão aqui, ele praticamente, ele falou pra Polícia Federal, pro Ministério Público, pra Polícia Civil de São Paulo, que fez um trabalho brilhante em cima dessa investigação também. Vocês são um bando de otários. Não é para investigar essas pessoas, deixa eles continuar na operação, porque isso daqui é a cara da impunidade, Isso daqui não dá para aceitar que um juiz federal se preste a dar uma decisão dessa. Isso é muito sério. Aqui nós estamos falando de traficantes, lavadores de dinheiro, pessoas do mais alto nível da periculosidade. Como é que pode um juiz federal dar uma liberdade para pessoas assim, do mais alto nível da periculosidade, colocando muitas pessoas em risco? Não dá para aceitar isso. Isso é inadmissível que um juiz federal se preste a um papelão desse. Tem que investigar isso, Ministério Público. Como é que pode? Aterriza num dia no Brasil uma foragida e no outro dia sai uma decisão favorável? Não, a sociedade não é mais burra. Hoje a gente tem rede social. Se não consegue resolver as coisas em território brasileiro, então vamos partir para as autoridades internacionais. Tem que resolver isso. Aonde se viu como é que pode os postos do crime organizado estarem aberto, confortável? Não, isso daqui é inadmissível. Como é que pode o crime organizado no Paraná ter renda formal? Não, isso não dá para aceitar. Esses bandidos trabalhando com preços incompatíveis em Londrina, Cascavel, Guarapuava. Não, isso daí não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Como é que pode delegado saber da situação que está acontecendo e não tomarem providência? Cadê a Corregedoria do Estado do Paraná tomando providência em cima disso? Vocês estão achando o quê? Abandonaram o Estado do Paraná, abandonaram mesmo. Com essa decisão, esse juiz falou, não, isso daqui não vai dar em nada, a Polícia Federal foi idiota, a Polícia Civil de São Paulo também, o Ministério Público também, de ter investigado esses caras. Olha aqui, né, o que vale mesmo é o dinheiro. Não, isso daqui não dá para aceitar. Isso daqui são pessoas que são vinculadas ao crime organizado de São Paulo. É inadmissível isso daqui. Isso daqui foi um tapa na cara dos empresários honestos e de pessoas que ainda acreditam na justiça. Não, isso daqui não dá para aceitar. Não dá para aceitar em hipótese nenhuma. Isso daqui é revoltante. Eu quero sim que esse juiz explique. Se ele não explicar, eu vou pedir lá no Ministério Público uma explicação dele. Vou sim. Quero que ele explique como é que pode pousar num dia e no outro dia saiu uma sentença favorável. Ela recebeu informações privilegiadas? Não, se ela recebeu, daí tem que investigar a conduta do juiz. Tem que investigar, porque isso não pode acontecer, em hipótese nenhuma isso pode acontecer.
entendeu? Porque daí isso daí é um favorecimento. Isso é muito sério, isso é muito grave. O Ministério Público precisa ficar em cima disso. Tem que realmente pedir a prisão dessas pessoas novamente, trancar, para realmente mostrar que aqui no Paraná isso daí não vai continuar. Se isso não ocorrer, vai realmente demonstrar para a sociedade que o crime compensa.